Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Gente, fazendo, né? Tudo que eu faço e tudo que eu posso fazer eu faço a pé para melhorar meu condicionamento, porque eu gosto também, porque eu faço canal e tal, então. Bom, gente, eu sou jornalista, pratico arte marcial há muitos anos, passei por várias artes marciais e aqui nesse canal vou falando da arte marcial e cruzando com coisas da vida. A mulher, ela sofre exclusão a vida inteira, desde que ela nasce, né? Nós mulheres convivemos com exclusões o tempo todo. Lamentavelmente, mas é verdade. Você é criada numa sociedade. Quando você vive numa sociedade machista como a nossa, você vai viver a exclusão o tempo todo. O preconceito, a exclusão. É comum, infelizmente mas é a verdade. A gente não vive numa sociedade inclusiva, em nenhum sentido, tá? Nem... e com relação à idade, né? O etarismo, quanto mais idade a mulher tem, pior é. Mais preconceito ela vai sofrer, porque ela vai sofrer duplo preconceito. Por ser mulher e por ter idade, tá? Porque você vive numa sociedade que não valoriza a sabedoria, a idade, o conhecimento, a maturidade, né? Então, eu vivo na arte marcial desde que eu entrei. Aliás, desde que eu nasci, eu vivo a exclusão, óbvio, porque eu sou uma mulher. Além de eu ser mulher, eu tenho conhecimento, sou uma mulher muito inteligente, muito crítica, que fala, se manifesta, tem um canal, né? Eu sempre falei, quando eu não tinha um canal, eu falava, sempre falei. Vou contra, muitas vezes, o poder, né? Então isso causa um incômodo para os homens, óbvio. E para as mulheres no poder também, né? As mulheres que estão no poder e os homens. Sobretudo os homens, né? Os poderosos. Então eu sempre tive problema, né? Eu tive problema na minha vida com todas as figuras, né? De liderança. Que eu tive com as quais eu tive que conviver. E eles vão te tirar. Se você é uma mulher muito crítica, óbvio, muito inteligente, você representa uma ameaça àquele ambiente. Eles vão te tirar. Na arte marcial não é diferente. Isso em tudo, né? Ambiente profissional, eu tive problemas, inclusive com mulheres. Porque muitas vezes as mulheres também têm medo de falar, não vão se juntar com você, porque elas têm medo da exclusão, né? Porque você vai sofrer a exclusão, tá? Eu convivo com isso há muitos anos, desde que eu sou pequena, então isso não me incomoda nem um pouco. Incomoda sim, porque você vê, mas assim, não me intimida. Pelo contrário, me desafia. Então, na arte marcial, que é o micro do macro, né? Que é como a sociedade funciona, na arte marcial você vai ver muito claro isso, e a maioria são homens. É majoritariamente masculino, né? O ambiente da arte marcial. As lideranças são masculinas, e o que é pior, né? Que você é quem decide, inclusive sobre você. Então, assim, eu vivi muitas coisas, né? No Aikido, que eu fiquei 5 anos, professores me tirando de dojos, vocês acreditam? Impressionante. E esse mesmo professor, Sensei Shihan, que tem um discurso de que quer mulheres no dojo. Ele não quer. Na verdade, ele não quer. Os homens não querem mulheres. Eles não querem mulheres, tá? Porque querer mulher é querer todos os tipos, tá? Uma mulher mais inteligente, crítica, que vai criticá-los, até uma submissa. Não, os homens, eles querem conviver com mulheres submissas. Eles vão casar, vão namorar. Eles vão ter... Por exemplo, se ele é dono de uma empresa, ele vai contratar mulheres submissas, tá? Se ele for o chefe, não vai querer uma mulher crítica. Ele não vai querer, né, uma mulher inteligente. Ele vai preferir uma mulher mais submissa, menos crítica, menos inteligente, tá? Você vai ver isso no mercado de trabalho com muita clareza, né? Eu tô percebendo isso, né? Eu tô tendo dificuldade de conseguir trabalho, inclusive até... Por quê? Porque meu currículo é muito bom, eu sou crítica, né? Eu tenho um trabalho crítico, eu sou muito inteligente, então assim, eles não querem, né? Então,
Os homens não querem mulheres, os homens querem mulheres submissas, menos inteligentes, que não critiquem, que aceitem o que eles colocam, que se submetam a eles. E isso você vai ver em tudo, nos relacionamentos, né? Na arte marcial, você vai ver no trabalho, você vai ver tudo, né? E aí às vezes você pergunta, fala, nossa, esse cara tá com essa mulher. Porque as mulheres não têm sororidade, né? Elas criticam outra mulher em vez de criticar o homem, né? Esse que é o problema. E aí, quando você vai ver o perfil das mulheres que estão com os homens, são mulheres bem submissas. Isso é inegável, é só você olhar criticamente as mulheres que estão com homens, né? Casadas, namorando, se relacionando. Elas são submissas, tá? Porque eles não aguentam. O homem não aguenta conviver com mulher muito inteligente, tá? Ele não aguenta com mulher crítica, inteligente, vai começar a criticar ele e tal. E o professor também de arte marcial, você vai perceber isso, né? O sensei, o Shinran, o mestre, eles se incomodam, eles têm receio de ter uma mulher muito inteligente no dojo e crítica e que fala. Não é só ser inteligente e crítica, é falar, né? Então, eu lido com isso o tempo todo, tá? Gente me tirando do dojo, gente me botando na geladeira, né? Botar na geladeira é uma maneira de fazer eu mesma sair, desistir. E aí eles se incomodam quando eu desisto, eles me tiram, muitas vezes eles me tiram, né? Então, é revoltante? Mas assim, pra mim é um desafio, né? Por quê? Porque acontece que eu percebo que depende mais de mim, né? A evolução depende de mim. Eu não vou ter um professor, vou chamar de meu, não vou ter, pelo contrário. Eu vou ter alguém que vai ficar me desafiando, me testando, né? Me botando na geladeira, testando o meu emocional, né? Então é isso. E pra mim faz parte do treino isso, tá? Lidar com professores que me botam na geladeira, com chefes que me colocam na geladeira. É normal, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês do que aconteceu comigo e que não aconteceria com um homem, tá? Bom, eu fui fazer um Wenshu, você sabe, uma arte maravilhosa, legal e tal. Mas o professor de Wenshu era ultra machista. Tá vivo, né? Não é mais meu professor. Tecnicamente ele era bom, razoável. Mas ultra machista, né? Eu falo que ele era ultra machista, ele tá vivo, né? Pelas colocações que ele fazia. E aí teve uma vez, vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fui, né, pra aula, tava na aula de Wenshu e tinham homens muito machistas lá. Tinham homens legais, mas tinham homens machistas. Tinha um deles que era instrutor, ultra machista, tá? Ultra machista, usava o banheiro feminino e ele também, professor também, dando um mau exemplo, né? Porque o professor, ele tem que dar um bom exemplo. Quando ele é ultra machista, óbvio, ele vai abrir um precedente para o machismo se florescer no dojo dele, que é o que acontece, né, na maioria dos casos na arte marcial. E aí ele pegou, né, eu fui para aula e eu estava treinando com uma pessoa mais graduada, tá? E essa pessoa mais graduada não deixava eu aplicar as técnicas, tá? Não deixava. E o que a gente aprende na arte marcial? Tá? O que é uma filosofia, quais são as regras na arte marcial. Se você está treinando com menos graduado, você tem que permitir que ele aplique as técnicas, né? Você tem que permitir, porque é um treino, não é medir força. Até porque a pessoa é mais graduada que você, não dá para ela medir força com você. É até covardia, né? Isso. Então, o cara era problemático, né? O cara que eu tava treinando no Wenshu, esse cara aí, grandão, ele vinha de uma outra arte marcial, parece que treinava uma arte marcial japonesa, um cara engessado, né? E aí eu peguei, né? Falei, cara, aí eu tive um estouro, né, na aula. Falei, olha, não dá pra treinar com você. Eu tenho que aplicar técnica. Você é mais graduado que eu. Você tem que deixar eu aplicar técnica. Eu tô aqui pra treinar, não tô aqui pra medir força com você. Você é mais graduado que eu, né? Aí o professor tava olhando. Ele viu quando eu tive um estouro, né? Eu fui falar com ele. Aí ele me chamou. Quando ele chamaria um homem? Ele chamou porque eu era mulher. Duvido se fosse um homem ele chamaria, né? Aí ele pegou, me chamou. Priscila. Aí ele falou, o que tá acontecendo, Priscila? Aí eu falei, é o seguinte, na arte marcial tem regras.
né? E essas regras têm que ser obedecidas. Se eu estou treinando com uma pessoa menos graduada que eu, tenho que permitir que ela aplique as técnicas. Ele não está fazendo isso. Eu estou aqui para treinar, não estou aqui para medir forças com ele, até porque eu sou menos graduada que ele, tá? E aí ele pegou, falou com o cara maneirou, né? Aí o que ele fez? O professor, tá? Me chamou, no outro dia ele me chamou no WhatsApp e falou que precisava conversar comigo. Porque eu estava muito nervosa na aula. Então isso é uma postura, ele tentou me castrar. Isso é uma postura do professor tentando me castrar, né? Aí eu virei no WhatsApp, eu me neguei a falar com ele, né? Eu falei, não, eu não vou falar com você, porque eu tô no treino para treinar. Ele queria que eu chegasse mais cedo para conversar sobre isso. Eu falei, não tem nada para conversar. As pessoas têm humores variados. Se eu estourei, foi porque... Aí eu expliquei para ele, porque você tem alunos muito machistas e eu estava tentando aplicar técnica e o seu aluno mais graduado que eu, que teria, por obrigação, por uma questão filosófica e ética na arte marcial, ele tem que permitir que eu aplique a técnica. Ele é mais graduado que eu. Então foi por isso que eu estourei na sua aula. Só que eu não tenho que te dar satisfação. Se eu fosse homem, você se chamaria para dar satisfação? Não, ele não chamaria. Ele chamou porque era mulher. É uma tentativa, essa é uma tentativa do professor castrar uma mulher que está falando alguma coisa que tem sentido, né? Que está se manifestando contra o machismo. É uma tentativa. Ele tentou me castrar. O professor de Wing Chun, esse professor de Wing Chun que é ultra machista. Isso porque ele fala que frequenta os negócios de catolicismo, faz meditação, sai em retiro. Ele não aprendeu nada, né, assim, nesses retiros, porque o machismo dele é doentio, tá? Inclusive depois ele pegou, abandonou o grupo, né, falou que não ia dar mais aula, né, não trabalhou. Aí eu falei um monte, e aí eu falava do machismo no dojo dele, ele nunca ouviu, então é assim, entendeu? Então você vai lidar com algumas coisas assim. Então, essa é uma postura muito comum na arte marcial, de um professor de arte marcial tentando castrar uma mulher, tá? Que está falando do machismo, e eu tive vários tipos de posturas assim de professores na artes marciais, inclusive no Aikido, com professores me tirando, tentando me calar, entendeu? Estimulando o machismo do dojo. É uma forma do professor estimular o machismo no dojo. Ele está alimentando o machismo no dojo, porque ele é machista. Então, assim, você fala, bom, como lidar no machismo na arte marcial? Não tem como, porque os professores são machistas. Não tem como, né? Os professores são machistas. Os sensei, shihans, os mestres, os sifus, eles são machistas. Então, o que acontece? Eles não conseguem, óbvio, arrumar o machismo no dojo deles, porque eles são machistas. Eles concordam, né? Primeiro, para você arrumar o machismo no seu dojo, primeiro você tem que arrumar o seu machismo. Você tem que arrumar a sua casa. É aquela coisa, né? Que a gente fala sempre. Para você arrumar a sua casa, para você arrumar a casa do outro, você tem que arrumar a sua, né? Então, como um professor machista, não tem como, né? Ele arrumar, ele vai piorando. Então, assim, todos os ambientes de artes marciais que eu vou são machistas. Por quê? Porque as lideranças são machistas. E esses homens que chegam ali, eles vão ficar piores. Eles vão ficar piores, né? Então eu tenho que conviver com isso. Isso é um desafio para mim, isso faz parte do treino. Lidar com o machismo nas artes marciais faz parte do treino. Lidar com a limitação dos professores de artes marciais, sendo eles mestres, shihan, sifu, né, shihan, também faz parte do treino. Eu ter que lidar com as limitações desses homens. Faz parte. Me botar na geladeira e me excluir também faz parte do treino. Isso faz parte porque isso tem sido frequente, independente da arte que eu estou. Então eu tenho que lidar com isso como um desafio. Então eu sou uma mulher que tem desafios maiores do que as mulheres em geral, porque eu tenho que lidar com vários desafios, né? Perseguição, retaliação, professor tentando me castrar, né? Que nem esse dia o Incho, ele não conseguiu, né? Porque eu falei, não, eu não vou mais cedo, eu não quero conversar com você. Mandei um áudio para ele, tá? Explicando por que eu estourei. Eu dei tipo uma lição de moral nele, assim. Eu tenho feito muito isso, né? Com os professores de artes marciais. Porque realmente incomoda, né? Os professores se incomodam com a minha presença por eu ser muito crítica, muito inteligente e me colocar, tá? E ouvir e ver as coisas que as mulheres fingem que não veem. Todas as mulheres passam por isso, mas a diferença é que eu falo, me manifesto, me incomodo, porque eu tenho autoestima.
Quando você tem autoestima, você se manifesta, você se incomoda, tá? Então, isso. Então, assim, faz parte do meu treino. Eu tenho muitos desafios. Eu enfrento mais desafios que as mulheres no geral, tá? É isso. Então, eu sou uma mulher atípica. Muito crítica, muito inteligente, vê as coisas. Eu não finjo que eu não vejo, eu vejo e falo, né? Então, e aí você vai ver mulheres muito assustadas na arte marcial, silenciosas, que compactuam com eles, que se anularam ali no meio, né? Geralmente a mulher se anula, né? A maioria das mulheres que eu vejo, se não todas, praticamente se anulam, né? Elas se anulam. É triste, mas é verdade. É da cultura machista, né? Quando você entende como essa cultura funciona, você consegue ver essa cultura de fora, de uma maneira muito inteligente, né? E aí você vai ter que ficar mais difícil, porque você sabe o que está acontecendo, como a sociedade se funciona, como os homens funcionam, né? Os homens são bem folgados, não tem limites, né? Eles querem te manipular, eles querem o tempo todo dominar a mulher, em qualquer lugar. Ele vai querer tentar te manipular, ele quer te sacanear, ele é falso, mentiroso, ele vai te trair na primeira oportunidade que ele tiver. Ele não tem nenhum tipo de... Ele tem sim o foco nele mesmo, a mulher é secundária, mesmo que ele seja casado e namore com essa mulher, ele vai sempre se colocar em primeiro lugar, e por isso que ele está no poder, né? A mulher está sempre em segundo lugar, ela está sendo sempre assim, manipulada por ele, e é isso. É isso.